O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário não é pastor e não é dono das ovelhas. Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que dizer, numa data como esta, Paulo? 7 anos, o Senhor passou em nossas vidas e disse assim: vem e segue-me. Deixa tudo, deixem as redes, deixem os peixes, porque a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. A partir de hoje vocês serão o bom pastor, que é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ser padre, gente, é dar a vida pela salvação do outro. Eu sempre digo que ser padre é morrer todos os dias, seja naquele confessionário, seja sobre este presbitério, para que vocês tenham a vida. Imaginem se não fossem os padres ou os bispos, o que seriam do povo? Quem nos daria o Cristo? Quem perdoaria o nosso pecado? Quem nos religaria ao Altíssimo Deus, se não fossem os padres para fazer isso? Agora, o engraçado é que nós não temos méritos nenhum, porque pelo batismo nós somos iguaizinhos a vocês, mas pelo sacramento da ordem nós passamos a ser vossos servos para salvar as vossas almas. O ofício de um padre é salvar almas. O que eu faço aqui, com exceção na segunda-feira, que é as folgas do padre, durante todos os outros dias, ou o que o padre Paulo faz na paróquia dele, é salvar almas. Tem dias, por exemplo, que estamos cansados, mas temos que fazer. Tem dia que não estamos com muito ânimo, mas fazemos por causa do amor. Aquele amor que Cristo nos fez no primeiro chamado.
Se eu falar para vocês que ser padre é fácil, não é. Mas eu posso dizer também de mim e do padre Paulo, eu acho que nós não saberíamos ser outra coisa se não fôssemos padre, porque gostamos daquilo que fazemos, né, Paulo? Gostamos e tentamos fazer com maior empenho, com maior esmero, com maior zelo. Eu sempre digo para o padre Paulo que, já que é para falar de padre hoje, né, eu vou falar dele. Eu sempre me espelhei na sua elegância para com as coisas do alto, Paulo. Sempre. Como eu sempre digo para você, qualquer dúvida que eu tenho, por exemplo, eu vou nele. Paulo, nesse momento da Sexta-feira Santa, que horas que vai ser o ofertório? Paulo, como é que a gente faz isso aqui? Como é que eu faço isso aqui? Me dá uma ideia, me dá um subsídio para a homilia. Ele que me ajuda com subsídios para as homilias de domingo. Vocês teriam uma ideia? Eu falo, Paulo, me dá um subsídio. E ele vai e me dá um subsídio para eu poder fazer a homilia. Porque às vezes nem sempre, né? O evangelho facilita um pouco a homilia para o padre. Então isso é que é viver uma fraternidade sacerdotal. É quando um precisa, recorre ao outro e vice-versa. Então assim, eu tenho muito orgulho de ser padre e de ter o padre Paulo como irmão, né? Como ele dizia no dia do meu aniversário, né? No seminário, nós quase nunca trocávamos palavras. Ele falava assim para mim, Luiz, vai estudar. Eu falava, Paulo, vai descansar, né? 7 anos, Luiz, vai estudar. Paulo, vai descansar um pouquinho, né? Não posso ser um padre cansado. Então, essa é a fraternidade que nosso Senhor espera dos padres. Porque se vocês não verem em nós uma unidade, nós jamais poderemos cobrar do rebanho que vocês sejam unidos. Se vocês não perceberem que os padres se amam entre si, nós jamais poderemos cobrar o amor fraterno de vocês. Tem que começar o exemplo, pelos sacerdotes. Agora, é fácil? Não. Sabe por quê? Porque nós carregamos esse tesouro em vasos de barro. E a todo momento a gente deixa esse vaso de barro cair e quebrar. Mas aí o Senhor vai e recolhe a gente novamente e fala, está aqui. Então nós somos iguais a vocês, só que carregamos um selo sacerdotal na nossa alma. Pra vocês terem uma ideia, eu já falei para vocês isso, né? Nós padres somos reconhecidos onde quer que nós estejamos. Estou mentindo? Uma vez eu e o padre Paulo estávamos conhecendo uma igrejinha lá do século 17, lá na Paraíba, gente. E a gente estava de bermuda, colocamos os dois sandálias, né? E uma camisa gola polo. E aí a gente foi conhecer essa igreja. Então, como a gente não tem dinheiro para pagar guia, a gente foi de rabeira no guia dos outros, né? A gente foi bem atrás, pegando a rabeira da guia. Aí nós entramos para escutar o que era a tal igreja, né? Nós entramos discretamente no final da rabeira dos turistas. Quando vira um pouquinho, o guia olha assim, né, para mim e para o padre Paulo, vocês são padres, né? Sem a gente abrir a boca. Como dizia um reitor nosso, o Senhor coloca um selo em nós. Onde quer que nós estejamos, eles sabem que nós somos diferentes. Aconteceu um caso comigo a semana retrasada, acho que eu contei para vocês. Eu estava na frente da Santa Edviges, fui me confessar, atravessei a rua, deixei o carro do outro lado, e aí veio um senhorzinho e falou assim para mim, aquela igreja é aberta? Falei, sim, porque eu deixei o meu carro ali. Aí eu fui me virando e ele falou assim, o senhor é padre, né? Eu falei, como é que o senhor sabe? Ele falou assim, pela sua postura. E o senhorzinho é de Lusiânia, nem do plano piloto ele era, para dizer que me conhecia. Por isso que nós padres devemos dar o exemplo, onde quer que nós estejamos, seja pela postura, seja pela roupa, ou seja pelo palavreado. Eu peço a vocês, o rebanho daqui, principalmente, que tenham paciência com o pastor. Nem sempre eu vou acertar, né? Nem sempre.
mas Deus vê a intenção do meu coração, que é de tentar fazer o bem para salvar as almas. Quantas vidas nós tivermos, né, Padre Paulo, a gente vai dar. Vocês sabem que na hora da nossa ordenação, a gente se prostra. Quem já foi, já percebeu isso. O que é aquilo? A gente morre para que vocês tenham a vida e cheguem até Cristo. Então nós fazemos a ponte entre vocês e Deus. Por isso que o povo precisa rezar pelos sacerdotes. Não falar mal, não criticar. Nós estudamos quase 9 anos para poder subir, né, Paulo, num presbitério para celebrar a Santa Missa. Só Deus sabemos o que passamos de estudos, de monografia, de provas, de conselhos, de avaliações, para que possamos subir neste presbitério e celebrar a Santa Missa. Você deixou sua família há praticamente 14, 15 anos. Eu deixei a minha há praticamente 14, 15 anos, contando o seminário e vida sacerdotal. Mas o Senhor nos deu, né, vários pais, várias mães, vários filhos. Engraçado, né? O Senhor vai dizer isso numa das passagens do Evangelho. Quem deixa tudo por minha causa vai receber 100 mais pais, mães, irmãos, filhos, com perseguições. Eu encerro essa homilia de hoje agradecendo primeiramente a Deus, o dono da messe, por ter nos chamado. Depois a nossos pais, que colaboraram, né, com a nossa vinda para esse mundo. Terceiro, pela igreja, que ela é que nos chama. E em quarto, por vocês, que são o nosso rebanho. Tenham paciência conosco. Deus ainda não nos terminou. Não somos perfeitos. Somos frágeis também. Choramos, nos alegramos, nos divertimos e muito. Nos entretecemos com as coisas. Mas que o bom Deus nos dê a graça de chegarmos até o final de nossas vidas como sacerdotes do Altíssimo. Eu sempre digo aqui para o pessoal da paróquia, Paulo, que quando o povo reza, nós permanecemos de pé. Quando o povo para de rezar, os sacerdotes caem. Que a partir de hoje, vocês rezem 3 Ave Marias, pelos sacerdotes que vocês têm, que no caso eu, o Padre Paulo, por dia. Sabe para quê? Para que a gente no último suspiro consiga salvar a nossa alma.